Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal aqui da Econometria Fácil. Meu nome é Victor, eu sou economista e aqui eu vou te ensinar econometria prática, aplicada. E antes de continuar é o seguinte, já deixa o like no vídeo porque esse vídeo aqui acho que ninguém fez por você, nem seu professor, tá? Me segue no Instagram e vambora começar então. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Cara, eu vou te mostrar como você fazer o seu primeiro projeto prático, do zero até chegar no resultado final. Então, o que a gente vai fazer aqui é ter uma ideia para, enfim, investigar, ver se tem os dados e coletar esses dados, depois colocar eles no software estatístico e fazer toda a transformação necessária e, por fim, gerar os modelos de econometria, tá? A gente vai trabalhar com dados em painel e eu vou utilizar um modelo de painel com efeitos fixos. Então, se você precisa fazer esse tipo de modelagem, que é muito comum, inclusive, essa aula aqui é para você. E eu também vou disponibilizar tudo que eu usei. O código que eu gerei, os resultados em um PDF, os dados que eu coletei. Então, vai estar tudo disponível para você conseguir usar aí no seu computador também, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma ideia. E, normalmente, essa ideia ela é gerada por curiosidade acadêmica, né? Você quer investigar um fenômeno, alguma coisa. Só que no nosso caso, como a gente quer fazer um primeiro projeto de aprendizado, eu fiz um negócio para você. Eu criei no ChatGPT um robô configurado para gerar ideias de pesquisa na área de economia, tá? Então eu fui lá, configurei ele todo para você poder usar e foi nele que eu gerei algumas ideias. Deixa eu te mostrar aqui. Então eu criei aqui esse EconoGPT, que gera ideias de pesquisa em economia para o impacto social. Eu fiz aqui, ó, sugira ideias de análise com modelo de regressão linear, cross-sectional painel, que possam ser feitas com dados disponíveis, como World Bank, World in Data, o World Value Survey, entre outros repositórios de dados conhecidos. E aqui eu já vou te dar uma ideia sobre como esses GPTs funcionam, né? Normalmente eles têm uma capacidade de alucinação, ou seja, eles criam coisas do nada. Aqui ele provavelmente vai alucinar, né? Vai criar ideias que talvez esses dados na verdade não existam. E aí, com base nessas ideias, você pode pesquisar para ver se o dado existe de fato. Se existir bem, caso não exista, você pode evoluir com uma ideia próxima àquela para dados conhecidos, que foi isso que eu fiz, inclusive. Mas deixa eu te mostrar primeiro o robô funcionando e depois eu te falo a ideia que eu vou fazer aqui no projeto. E aí você pode fazer outra parecida. Ou diferente também, você que sabe. Mas aí eu colocando isso daqui, ele vai me gerar aí algumas ideias. Essa primeira ideia aqui dá para fazer. Dados de educação, tenho, por exemplo, anos médios de escolaridade para todos os países. E dados econômicos é o mais fácil de encontrar, né? Essa segunda aqui também dá para fazer. A terceira também dá para fazer. Globalização e desigualdade de renda, dá para fazer também, tem esses dados. Então, enfim, ele deu aqui várias ideias que a gente poderia usar com esses dados fáceis. E aí já uma coisa que também, a proposta aqui é que essas ideias sejam dadas pra gente ter propostas de investigação. Isso daqui não é para você gerar um artigo acadêmico para você revolucionar. Não, isso aqui é para você ter ideia para treinar. Eventualmente, você vai chegar numa ideia de pesquisa e se você não souber fazer aquilo econometricamente, essa ideia você não vai conseguir tirar aquilo do papel. Então, a proposta aqui é para que ele gere ideias que sejam razoáveis, mas que não necessariamente são ideias revolucionárias, tá? Pode ser que, eventualmente, ele cuspa alguma coisa aqui que seja, assim, ninguém nunca investigou, mas isso não vai ser via de regra, tá? Beleza, então a gente tem essas propostas aqui. Qual foi a proposta que eu fiz? Foi, na verdade, uma outra conversa que eu tive aqui, né? Que foi esse daqui, ó. Impacto da infraestrutura na produtividade empresarial. Só que no meu caso, produtividade empresarial é uma variável difícil de achar, então eu usei produtividade do trabalho. E aí depois eu evoluí isso para até mesmo PIB per capita. Mas existem várias outras ideias interessantes que ele me deu aqui. E uma dica é que você pode pedir ideias de pesquisa em uma área específica, ó, finanças corporativas, que aí ele vai evoluir nesse sentido, tá? Perfeito. Então, dado que eu já tenho a minha ideia, que é o quê? Impacto da infraestrutura do país na produtividade empresarial, eu vou agora procurar
procurar esses dados. Eles já estão aqui em cima, né? Se você dar uma olhada, eu procurei esses dados. Então eu tenho aqui infraestrutura, qualidade, assim, para todos os países. Também é um negócio difícil de achar. Só que eu achei um substituto que é performance logística. É um substituto perfeito? Não, mas a ideia aqui é a gente usar a criatividade, usar proxies e tal, e tentar investigar algumas coisas. Ó, eu tenho vários tipos de índice aqui. Eu tenho diferentes tipos de índice aqui. A qualidade do transporte relacionado à infraestrutura, por exemplo. Tenho diferentes índices e o índice overall, né? Que é esse geralzão aqui. Eu vou usar o geral, mas você pode testar aí, se você quiser continuar nessa ideia, com os outros índices, né? Fazer um resultado para cada índice. Aqui já tem uma primeira questão que é a seguinte. Eu tenho dados para 2007, 2010, 2012, 14 e tal, de 16, 18 e 22. Eu não tenho dados para 2020 e nem para 2009. Eu poderia fazer resultados de 2007, 2010 e tal, e esses outros aqui. Só que eu vou, na verdade, pegar esses dados de 2010 a 2018, porque eles têm uma constância aqui, e vou considerar isso como um painel de 2 em 2 anos, não como um painel anual, porque eu não tenho dados anuais, tenho dados só de 2 em 2 anos. E assim, o período do painel, ele não precisa ser anual, né? Ele pode ser bianual, pode ser semestral, pode ser semanal, pode ser diário, enfim. Então eu vou usar de 2 em 2 anos, porque é o que tem os dados. E aí eu tiro de 2007, porque eu não tenho de 2008, né? E tiro de 2022 também. A gente poderia fazer, na verdade, para 2022, considerando esse como o painel seguinte, né? O período seguinte, pulando 2020. Mas aí eu achei estranho você ter um painel bianual aqui e aqui depois você pular 4 anos para ter o próximo, né? Enfim, são questões de modelagem. Eu preferi pegar de 2010 a 2018 só. Claro que isso daqui é a média do mundo, mas eu tenho valores para todos os países. Ou a maioria deles, pelo menos. Beleza, então a gente já tem definido a nossa variável X de interesse, que é a logística. A gente quer ver o efeito da logística na produtividade ou no PIB per capita, né? Então, as próximas variáveis vão ser as relacionadas à criação de riqueza. Eu tenho aqui a base de dados do All World in Data, e esse daqui é o GDP per capita, né? Então eu tenho todos os valores para os países. Esse site, inclusive, é muito legal. Tem um monte de variáveis aqui que você pode investigar. Então eu pego essa base de dados do PIB per capita, então é o total do produto interno bruto dividido pela quantidade de pessoas. Pego o PIB por pessoa empregada, que é um valor diferente em certo modo, porque pessoa empregada não vai levar em consideração, por exemplo, idosos aposentados, crianças, né? Então tá todo mundo que tá fora da força de trabalho não é levado em consideração aqui. E isso é uma medida, claro, de produtividade da mão de obra, né? Quanto que, em média, por ano, um trabalhador consegue produzir de riqueza. E, por fim, eu tenho aqui a produtividade de horas trabalhadas, output por hora trabalhada, ou seja, o PIB dividido pela quantidade de horas trabalhadas, né? E aí eu tenho aqui 20 reais por hora, 20 dólares por hora, e aqui tem 60 dólares por hora. Então, são medidas diferentes para definir produtividade, riqueza, né? Esse daqui é o indicador de produtividade mesmo, né? Produtividade do trabalho em si. Beleza, nós temos essas 3 variáveis. Esses 3 que eu te mostrei aqui de PIB é o Y, enquanto essa de logística é o nosso X. E aí eu defini algumas variáveis de controle. Eu não fui muito criterioso porque isso daqui é um projeto teste. Eu não estou fazendo um TCC, um mestrado, uma tese, nem nada. Eu estou ensinando para você como é que faz. Só que na prática mesmo, quando você for fazer o seu modelo, assim, se você estiver fazendo um artigo, alguma coisa assim, é interessante você olhar na literatura o que o pessoal define como controle para essas variáveis, né? Porque a ideia é que você consiga limpar todas as variáveis que influenciem nessa relação, ou em uma ou em outra ou nos dois. Porque aí você vai ter o efeito líquido, né? E quanto mais você consegue limpar essas coisas, mais você tem um efeito causal ali, direcional. Por mais que você nunca consiga fazer isso totalmente nesse caso, né? Por isso que existem esses modelos de causalidade, enfim. Mas, como eu disse, isso aqui é um teste, né? Então, eu peguei alguns controles aqui, ó. Por exemplo, e eu deixei o link de todos eles aqui para você baixar também, ó. Eu peguei investimento externo direto,
abertura a comércio internacional, rule of law, que é a qualidade institucional, anos de escolaridade, percentual da população urbana, população mesmo total, densidade populacional, desenvolvimento financeiro. Então, esses foram os controles que eu utilizei, beleza? Então, aqui ó, eu vou ter a minha pastinha chamada primeiro projeto. Aqui eu vou ter a lista de links, aqui é o resultado que você pode, se você não tiver stata, né, não conseguir rodar aí, você pode ver os resultados pelo menos. Esse daqui é o arquivo do file, que é o arquivo de código. Ah, uma dica aqui, né? Caso você não tenha stata, você pode abrir isso aqui como arquivo texto. E aí, pelo menos, você consegue ver o que tem aqui, sacou? E eu tenho a base final, que é a base que eu criei depois de todo o data wrangling. E aqui eu tenho os dados originais que eu usei, perfeito? Vamos agora ver a parte de código. E aí uma coisa, eu vou mudar um pouco a dinâmica do vídeo aqui, porque nos vídeos passados eu fazia o código junto, né? Mas isso dá um trabalho para editar. Então eu vou mostrar o código já feito e eu vou explicar o que esse código significa. E a gente vai vendo o resultado saindo do lado, tá? Vamos lá. Ó, primeiro eu tenho aqui uma parte de lista de países. Por que que isso aqui é importante? Por esse motivo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nos dados juntos aqui. Os dados do Banco Mundial, eles vêm nesse formato aqui, como se fosse uma matriz, né? Que as colunas são os anos e as linhas são os países. Só que esses países, eles vêm junto com agregados. Deixa eu aumentar aqui. Ixi, aumentei muito, né? Eles têm agregados de regiões. Por exemplo, ó, países menos desenvolvidos, América Latina e Caribe, que são todos os países da América Latina, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, Middle East e North Africa. Eu tenho East Asia e Pacific. Enfim, eu tenho vários agregados aqui que eu não quero, só quero os países. Então, o que que eu vou fazer naquele caso? Eu vou pegar essa lista de metadata aqui e eu vou pegar as observações aqui que eu tenho classificação de região. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Eu tenho classificação de região. Por quê? Porque o que tem classificação de região é só quem é país de verdade. Tem os nomes aqui. Quando eu chego aqui para baixo, eu vejo que os códigos aqui nessa base de dados que não tem essa classificação aqui são exatamente esses aglomerados de regiões. E deixa eu só mostrar a outra base de dados aqui, que é do All World in Data. E aqui ela vem certinho, tá vendo? Cada coluna é país, o código, o ano e o valor da variável, né? Então, nesse caso aqui é mais fácil. No outro, a gente precisa dar uma mudada aqui. Então, nesse caso, como eu te falei, a proposta é fazer uma lista de países. Porque eu quero só os países e não as regiões. Então, eu vou importar aqui qualquer uma. Eu peguei a total population aqui, mas pode ser qualquer uma que tem aquele sheet de metadata lá. Já importei aqui, pequena essa fonte, né? Aumentar um pouco aqui pra gente ver o que tá rolando. Já tirei. Então a ideia é eu pegar e excluir tudo que for região. Ó, vou deixar só keep country code e region. E aí eu vou excluir tudo que é em branco, né? E pronto, eu tenho já uma lista dos países só. E aí eu vou keep code só. Então eu tenho uma lista dos códigos dos países, excluindo as regiões. E são aqui 217, né? E pronto, eu salvo essa lista de países como um arquivo DTA. O arquivo DTA, ele é o arquivo do Stata, tá? E aí eu tô salvando ele porque a ideia é, o Stata, ele não é igual Python, igual R, que você salva os dados em uma variável e depois você pode manipular isso, né? Esse é um ponto meio ruim do Stata. Mas enfim, é um software estatístico, não é uma linguagem de programação, né? Vamos continuar. Então, depois disso, eu vou fazer a parte de preparação de dados. Essa parte de preparação de dados aqui, você com esse código, ó, eu vou te falar. Isso daqui, ninguém fez por você. Só eu. Por quê? Nem eu mesmo fiz por mim. Eu só fiz para esse vídeo aqui. A ideia é a seguinte, ó. Deixa eu pegar só uma base de dados para eu te mostrar como que esse negócio funciona com uma base de dados só. Quando eu importar aqui, por exemplo, de novo, vamos pegar Total Pop, né, que já tá conhecido aqui. Eu venho com os dados aqui daquele formato, só que o nome da coluna é o nome da letra, não é o nome da coluna, o número. Por quê? Porque o Stata não consegue ler ou não deixa
você ter uma coluna que começa com um número, né? E aí ele transforma isso em letra. Beleza, então o que a gente vai fazer? Eu quero transformar essa letra aqui no nome da minha variável, que vem como label nesse caso, que vem só como um indicador. E é por isso que eu uso isso daqui, ó. For each, V em varlist é BO, transforma V, só que nesse caso o Excel vai ser total pop. Eu vou mostrar aqui como essa parte do código funciona sem tirar do loop, porque aí depois eu vou mostrar o loop funcionando para todas as planilhas do World Bank. E aí, por isso que eu te falei que ninguém fez isso por você, porque isso serve para qualquer planilha desse site. Então você pode usar esse código aqui para fazer a limpeza e transformação de várias planilhas diferentes, não só essa. Só você trocar o nome dessa lista aqui. O que aconteceu aqui? Ah, agora vai. Beleza, ó, agora eu transformei os nomes em Total Pop e o ano. Agora eu vou trocar aqui o nome de Country Code só para Code e vou fazer um Keep Code total. Então só tem o code e as variáveis dos resultados. E agora eu vou fazer um reshape da minha base de dados. Eu vou transformar esse formato aqui, que é chamado de wide, né? Esse formato esparso, para um formato longo, que é igual o outro CSVzinho lá que eu mostrei para você. Então eu vou ter o long e aqui eu vou pegar o total pop. Então eu quero o reshape long total pop, que é essa parte aqui. E o J, o ano, vai ser esses valores diferentes. Ó, fiz o reshape, aqui eu tenho total pop, que é o nome, que é o valor. Year, que é o ano, com o nome, com os valores das colunas, tirando aquele número total, aquele nome total pop. E o código do país. Pronto, fiz o reshape disso daqui. E agora ele já está pronto para salvar. Eu só vou dropar os valores aqui de 2010 a 2000, que se for menor do que 2010 ou maior do que 2018 do ano, né? Porque eu quero só os valores entre 2010 e 2018. E depois eu vou fazer um merge dessa base de dados daqui com a base de dados de países e merge M para 1, porque eu tenho vários valores para cada país nessa base de dados aqui, porque eu estou trabalhando com painel, ou seja, são várias observações do mesmo indivíduo. Então eu vou fazer a junção dela com aquela base de dados de country, só que lá eu só tenho um país. Só tem uma observação por país, que é o nome dele. Então, esse daqui é interessante, ó. Por quê? Porque aí eu faço a junção e depois eu vou deixar só as que tem matching. Porque aí eu vou ter certeza de que eu deixei só os países aqui, não esses conglomerados regionais. Por exemplo, ó, esse AFE aqui, ele é o quê? Deixa eu te mostrar. Ele é isso aqui, ó. África Eastern and Southern. Beleza. Então você entendeu o que esse código aqui tá fazendo com uma base de dados, né? Que aí eu deixo só os que deu match e depois eu dropo essa variável aqui. Pronto. E aí eu salvo como um DTA. Agora que você entendeu que eu fiz isso daqui para uma base, eu vou colocar isso aqui dentro de um loop, porque eu consigo fazer isso para todas as bases de dados que estão dentro dessa lista aqui. Total Pop, Urban Pop, densidade, FDI, tudo vai virar exatamente essa base de dados reorganizada que eu te mostrei. E eu vou te falar daqui a pouco porque que isso é importante pra caramba. Vamos lá, vamos rodar isso aqui tudo. Deixa eu só ver se não vai dar nenhum erro. Não, vai. Ó, rodou. Perfeito. Agora eu gerei vários arquivos DTA com essas informações aí transformadas. Aqui eu vou fazer pro ATM e o Bank. Por que eu não fiz a mesma coisa que aqui em cima? Por que eu não coloquei elas aqui em cima? Porque aqui eu tirei de outro pedaço lá do site do Banco Mundial. E quando eu baixo desse local específico, eu baixo em XLSX, enquanto no de cima é XLS, né? Que é o formato mais antigo do Excel. Enfim, só por causa disso, tá? Mas eu rodo e ele vai fazer exatamente a mesma coisa. A ideia é exatamente a mesma. A diferença é que aqui eu tenho todas as colunas, aqui eu consigo, nesse outro local, pegar só as colunas que eu quero, né? Quer ver? Deixa eu te mostrar. Aqui, tá vendo? Só essa é a diferença. E agora eu vou fazer algo semelhante para os CSVs que eu te mostrei. Como você viu lá, ele não tem que fazer muita coisa não. Então eu só limpo se o ano é menor do que 2010 ou maior do que 2018. Dropo uma variável chamada entidade, que é o nome do país. E faço a limpeza dos países e regiões lá, igual eu já expliquei. Pronto, fiz isso, agora eu tenho todos os DTAs. Por fim, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o DTA de PIB. E eu vou juntar todas as outras, todos os outros DTAs, né? Todas as outras bases de dados que eu organizei nele. Eu vou fazer uma junção 1 para 1 usando
o código e o ano. E aí eu rodo aqui e pronto. Aí eu juntei, fiz a junção de todas aquelas informações em uma única base de dados, tá vendo? Por isso que eu tive que fazer aquela reorganização, porque se não tivesse reorganizado, eu não teria conseguido juntar eles aqui. E pronto, depois que eu já usei esses DTAs, eu limpo todos eles para não ficar essa proliferação de arquivos aqui. Eu tenho todos os meus DTAs e dados aqui, aí eu vou limpar e eles acabam sumindo, né? Volta só a ter os dados originais, tá? E eu salvo a base final na parte de fora daquela pastinha de data ali. E aí eu vou ter só essa base final aqui, tá vendo? Beleza. Agora eu vou para a parte de limpeza, adequação dos dados, essas coisas. Então, uso a base final aqui, tiro algumas variáveis que não importam aqui, renomeio algumas outras que tem. Você tá vendo aqui que o nome delas está gigantesco? Aí eu vou renomear elas. Faço um dstring. O que é um dstring? Você tem aqui variáveis que estão em formato de texto, né? Por quê? Porque tem esses pontinhos aqui e o stata interpretou como texto. O R pode interpretar também e tal, então existem outras formas de você fazer isso em outras linguagens de programação. Aqui a gente usa esse dstring que é para você transformar caso a variável não tenha sido lida como um valor numérico, né? Você transformar ela em numérico. Várias foram interpretadas como valor numérico, só que o ATM e o bank não foram, né? Aí eu dropo aqui e logistic, que é a minha variável de interesse. Eu quero deixar só as observações que tenham esse valor, né? Porque ela que é o que me interessa. Eu vou fazer um tab aqui do ano. Eu tenho 2010, 12, 14, 16 e 18, igual eu comentei com você. Mas eu quero criar uma variável T que seja 1, 2, 3, 4, 5, né? Que seja certinho aqui. E pronto. E aí eu faço faço o encode também da variável de código, porque eu preciso falar para o stata que eu estou trabalhando com painel, só que ele não usa dados textuais para fazer isso. Então eu tenho que gerar essa variável id, que é uma variável numérica, na verdade, só que tem uma máscarazinha aqui. Só que o valor dela aqui em cima, ela recebe valor 1, e então cada país vai receber um valor diferente. E aí, com base nisso, eu falo para o stata, stata, eu estou trabalhando com um painel, tá? Estou trabalhando com um painel que vai de 1 a 5, e o delta é uma unidade, e o id é não balanceado, ou seja, tem países que têm informações em anos e outros não. Aí eu vou fazer uma limpeza da minha base de dados das variáveis de controle aqui, que são menos problemáticas, digamos assim, né? Com base... Então eu vou fazer a minha limpeza das minhas variáveis de controle. A gente olhando aqui, a gente vê que elas todas têm mais ou menos a mesma quantidade de observações, né? Então não é como se eu limpasse daqui eu fosse perder tipo metade da minha base de dados, né? Se, por exemplo, eu limpar por bank, aí ferrou. Então eu vou excluir os valores faltantes do ATM para cima aqui, basicamente, né? Das variáveis de controle. E pronto, perdi algumas observações aí. Quando eu faço uma outra olhada, eu tenho 699 para todas as variáveis, tirando a bank e produtividade do trabalho, né? Aí agora eu tenho um passo aqui que é o de gerar variáveis. E no caso eu vou fazer a transformação, né? Gerar o ln de algumas variáveis. A ideia aqui é meio que linearizar os efeitos dessas variáveis, né? Que tem uma distribuição um desvio padrão muito grande. Isso daqui é importante você fazer. Você dificilmente vai ver um trabalho usando o PIB per capita mesmo, assim, não o LN dele, tá? Então já deixa a dica aí para você fazer as transformações. E aqui eu vou fazer uma lista e eu já tenho uma dica para você aqui que é o seguinte. Nesse caso aqui, normalmente você pode colocar todas essas variáveis aqui, né? Só que aí, às vezes, quando você tem muita coisa para fazer, muitos modelos e tal, você tem que ficar colocando essa lista de variáveis aqui o tempo todo. Isso daqui pode te fazer errar, porque às vezes você pode esquecer um, esquecer outro. Às vezes você está testando e aí você tira de um, esquece de tirar de outro e acaba que você erra por causa disso. Então, cria uma lista aqui com as variáveis que você vai usar, as bases, digamos assim, né? E aí, por exemplo, ó, eu coloco essa lista chamada controle aqui, essa lista de variáveis, né? E aqui embaixo você vai ver que eu coloco o lnbank fora e não coloco ela aqui. Por quê? Porque o lnbank, como eu te mostrei aqui, tem poucas observações.
a quantidade de bancos, né? Tem poucas observações. Então, se eu colocar ela junto dessa lista aqui, quando eu for rodar esse modelo, que eu tenho muitas observações, ele vai cair, porque... Ó, deixa eu te mostrar. O modelo, ele roda em cima da observação que tem todas as variáveis, né? E... Pera aí. Ó, aqui eu tenho 699. Se eu colocar o LN do banco aqui... vai para 357. Aí eu perco muita coisa, né? Beleza, então esse primeiro modelo aqui que eu tô rodando é uma regressão linear múltipla com dummies de período só. Não tô levando em consideração efeitos fixos, beleza? Por que que eu não tô levando em consideração efeitos fixos? Porque eu quero te mostrar como a vida é cruel. Como o mundo pode ser um local entristecedor, né? Beleza, então eu fiz aqui a minha regressão. Tenho valores altos aqui, né? Um aumento de 1 ponto de logística. Vai de 1 a 5, né? Então, aumentar 1 ponto é muita coisa. Mas também, em compensação, aumenta cerca de 14%. É um pouco mais, né? A transformação ali da exponenciação vai levar um pouco mais. Mas, vamos supor que é cerca de 14, 15% de PIB, né? Então, olha que efeito grande. E é um efeito que tem uma incerteza estatística, digamos assim, mais baixa, né? Um p-valor baixo. Apesar do intervalo de confiança aqui ser de 2 até quase 30, né? Então, enfim. Mas, de qualquer modo, o resultado verdadeiro, caso você tenha 100 amostras, 95 vezes cairia dentro desse intervalo aqui, o valor verdadeiro do coeficiente populacional. Mas, enfim, eu tenho um resultado grande, forte aqui. E eu tenho outros vários resultados interessantes aqui. 1 ano a mais de escolaridade, por exemplo, aumenta o PIB. O PIB, esse é o PIB emprego, né? Não é o PIB per capita. Então eu mostrei aqui esse primeiro resultado, né? Mostrando resultados positivos, bonitos, interessantes e tal. Vou rodar de novo para o outro, ó, mais bonito ainda, um grande efeito. E o efeito na produtividade. Então, só coisa boa, né? Só felicidade, só amor no coração. Ó, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Com o LN Bank eu tenho 119 e sem ele eu tenho 311. Então, normalmente o que você faria nesse caso? Se fosse uma variável muito importante, seria interessante você fazer um modelo com ela e um modelo sem ela, tá? Eu tô fazendo isso daqui só para você ver como é que isso fica. Então tá, né? Modelo feito ali. Rodei uma regressão linear. Considerei efeitos agregados de período. Mas o que? Coloquei controles. Tive resultados significativos, positivos, potentes e tal. É isso? Pois é, tá faltando uma coisinha chamada efeitos fixos. E qual que é a ideia dos efeitos fixos? É você controlar por vários fatores não observados que são fixos no tempo, né? Porque esses fatores podem estar correlacionados com a relação que a gente está analisando e podem estar causando um viés de variável omitida. Ou seja, a gente pode estar ou sobreestimando ou superestimando a nossa análise, o nosso resultado, porque a gente está incorrendo em viés de variável omitida. Existem coisas importantes que não foram modeladas. E todas essas coisas que são fixas no tempo, a gente pode incorporar como... E aí tem várias formas. Você pode incorporar isso via o estimador de efeitos fixos, você pode incorporar isso como uma regressão com dummies de indivíduo, você pode incorporar isso de várias formas possíveis. Mas eu vou incorporar isso da forma mais, digamos assim, usada, que é usar o estimador de efeitos fixos mesmo. Beleza, então aqui embaixo eu já tenho, ó, que é o XT-reg, que é a regressão levando em consideração o XT, que é essa estrutura de indivíduo-tempo aqui que eu setei para o status. E aí, fazendo minha primeira regressão aqui, já tenho um resultado mais triste, né? Nesse caso, eu tenho um efeito muito menor, então de 2% de aumento, ou seja, cada aumento do índice de logística, que vai só de 1 a 5, está associado com 2% só de aumento de PIB por empregado. E esse efeito, a gente tem uma incerteza maior em relação a ele, né? Porque aqui tem um p-valor um pouco mais alto, de 16%.
E o intervalo de confiança dele aqui a gente está vendo que ele está entre menos 0,01 aqui, ou 0,008, né? Ou seja, entre menos 1% de efeito e 5%. Isso daqui me dá uma incerteza de eu falar que de fato existe um efeito, porque inclusive o zero está dentro desse intervalo de confiança, né? Mas de qualquer forma, esse efeito é um efeito pequeno, muito menor do que o... Quanto mesmo que a gente estimou? O 14%, olha só. Tá vendo como que estimar os efeitos fixos, levar em consideração todas essas características não observadas é um negócio importante? Isso daqui meio que acabou com o resultado, né, que a gente tinha esperado de um forte efeito da qualidade logística no PIB, dado outras coisas constantes, né? Enfim, e aí vamos para as próximas análises aqui. Outro resultado pior, né, que é menor ainda, então esse aumento da qualidade logística ou da performance logística tem um efeito de 1%, mas pode ir de menos 3% a 6%, então é tão incerto, né, que tipo, não tem nem como saber se o efeito é positivo ou negativo, ou se ele existe, na verdade. E aqui já vem uma outra dica também para te falar. Eu não estou interpretando muitas variáveis de controle, por quê? As variáveis de controle, elas estão ali para expurgar os efeitos e tal, da relação que eu estou analisando, que é PIB, né, ou produtividade, e performance logística. Se essas variáveis eu encontro valores esquisitos, eu deveria encontrar positivo enquanto negativo, que é o caso do Rule of Law, por exemplo, se você perceber, eu não estou preocupado com isso, porque elas podem sofrer de viés de variável omitida. O que não pode sofrer viés de variável omitida é o X da minha hipótese. Os outros, eles estão lá para expurgar os efeitos. Perfeito? Pode ser, em alguns casos, que você tenha errado no seu código, enfim, e aquele valor zoado ali, aquele valor estranho, possa ser um indicador de que você errou. Mas eu acho que nesse caso aqui a gente não errou, né? Você viu algum erro? Eu não vi. Então, duas coisas aqui que você pode investigar. Primeiro, se existe erro no código. Segundo, se outras variáveis que seriam interessantes serem colocadas nessa relação, só que não foram. Perfeito? Tá bom, vamos pro próximo então. Beleza, então eu tenho aqui, o meu resultado de interesse é esse, que não aparece. Tenho esse novo resultado aqui, que também não aparece, a mesma coisa. E por fim, com LN de banco, também não aparece. Inclusive o efeito é negativo, né? Passa a ser. É o contrário do que a gente estava esperando. E os outros resultados somem, né? E pronto, é isso. O básico foi feito. E aí você pode estar se perguntando, mas você não vai fazer teste de heterocedicidade, normalidade dos resíduos, de autocorrelação? Não vou. Nesse modelo de painel, você já tem um erro que é clusterizado por indivíduo, já tem um erro que é robusto, então isso daí já dá conta da heterocedicidade da autocorrelação. Normalidade dos dados. A teoria sintótica me fala que eu não preciso me preocupar com isso e a minha base de dados é relativamente grande. Então, beleza, esses problemas aí tanto faz, né? Tem também o teste de Hausmann para ver se é efeito fixo ou efeito aleatório. Só que assim, na economia, te dar um resumo geral aqui, ninguém liga para efeito aleatório. Por quê? A gente trabalha com objetos de estudo que muito provavelmente as suas características estão relacionadas com o que a gente está estudando. É mais robusto você mostrar os resultados com efeitos fixos porque você já expurga caso essas relações existam. Que foi o nosso caso, você viu, né? Com certeza, os fatores não observados fixos no tempo estão tendo uma influência muito grande na relação que a gente está observando ali. Por isso que o resultado some, inclusive. Beleza, mas então qual que é o grande problema desse trabalho? Que é, na verdade, o grande problema de todo o trabalho que não leva em consideração questões causais. É a endogeneidade. E para isso não tem teste. Endogeneidade você tem ou uma discussão teórica forte do porquê uma coisa causa a outra sem a outra causa uma, ou você tem os modelos econométricos que levam em consideração a causalidade. Nesse caso exclusivo, o que poderia ser feito? Uma ideia é você usar, por exemplo, uma variável instrumental que instrumentalize a performance logística. Como você poderia fazer isso? Não sei. Fica aí uma ideia para evoluir nesse trabalho. Até porque a variável instrumental, você tem que ter muita criatividade, né, para buscar ela. A ideia aqui é a gente parar por aqui na questão do painel. Então, deixa eu rememorar tudo que a gente fez aqui. A gente teve uma ideia com o ChatGPT. Então, ele gerou ali umas ideias pra gente. A gente pegou uma mais interessante. Poderia ser qualquer outra que ele gerou. A ideia é, de fato, treinar. A gente pegou os dados do Banco Mundial e do All World in Data. A gente
fez ali o data wrangling, né? A gente fez as transformações necessárias, juntamos essa base de dados, todas essas bases de dados em um dataset só. Fizemos ali algumas análises de estatística descritiva, a gente viu ali o que a gente poderia transformar ou não, e depois disso a gente foi para a parte de análise. Beleza, então a proposta agora seria você escrever, né, ou interpretar aqueles resultados. E aí vem o seguinte, os resultados que a gente esperava não apareceram, ou seja, a gente rejeitou a hipótese investigada, que seria que melhor performance logística estava associado com mais produtividade ou mais PIB per capita. Se o seu objetivo aqui era só treinar, tudo bem, né? Acabou aqui, você tendo resultado ou não, tudo bem. Agora, se você quer publicar, se você quer fazer uma análise mais sofisticada e tal, existe um certo viés de publicação no sentido de que artigos que não têm o resultado esperado, né? Ou seja, artigos que rejeitam a sua própria hipótese, das duas uma. Ou ele não vai ser publicado, ou ele rejeita uma hipótese de algo que é muito aceito na literatura e gera um contraponto a algo que é meio que entendido como certo, como dado pela literatura, sabe? Então, assim, você tem uma teoria muito forte, muito precisa sobre o mundo, digamos assim, e aí você testa ela e ela é rejeitada, aí você tem um resultado interessante, um resultado negativo interessante. Mas caso a sua teoria não seja lá tão bem fundamentada assim, você está fazendo uma análise mais exploratória, digamos assim, né? Você tem uma historinha ali, mas não é aquele negócio muito impactante, aí é muito improvável que um artigo com os resultados desse aqui seja publicado, tá? É importante deixar isso claro porque, enfim, é assim que a banda toca, né? O mundo real é esse. Mas, então, espero que você tenha gostado. A proposta aqui foi te mostrar como você sai do zero até chegar a um resultado econométrico, né? E, claro, você poderia fazer outras coisas, testar outras variáveis, fazer alguns testes, olhar um pouco mais para os gráficos, para os dados, né? Uma coisa que você poderia investigar também, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. E deixa um comentário aí, me dizendo o que você achou, se você teve dúvida ou não. E a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Valeu!